como pode haver continuidade ao romper com o passado, ou o dom de iludir. João 23 queria uma ruptura com o passado, onde vai a hermenêutica da continuidade. Como parte das comemorações dos 50 anos de aniversário do município, que começou em outubro e continuará durante todo o ano da fé, o Observatório Romano, o principal jornal do Vaticano, publicou artigos sobre este tema. Hoje, caro ouvinte, vamos chamar aqui a atenção para um dos artigos de Marco Roncalli, titulado Vaticano II em Exposição. Nele, o autor apresenta uma visão geral da exposição de uma semana que teve lugar em Bergamo, cidade onde João 23 nasceu e foi criado. O show foi dirigido pelo padre Boris Enzio, teve o total apoio da diocese e foi iniciado pelo Papa João 23 na Fundação Manuscritos e Documentos que foram dormir normalmente e inacessível nos arquivos da Fundação e foram mostrados pela primeira vez ao público. E esse texto que vamos falar foi relacionado com o pontificado do Papa Roncalli. O Concílio Vaticano II foi convocado explicitamente contra o Vaticano. Entre esses, podemos dizer, documentos, era uma nota do arcebispo Loris Capovilla, secretário de João 23, em que, em nome do Papa, deu instruções para escrever a Salutes Humania, o touro que convocou o concílio. No texto que foi datilografado por Capovilla, sem imagem de notas manuscritas pelo próprio João 23, mas esse texto afirma claramente: Marcos Roncalli nos assegura que o Papa não quis seguir o curso do Concílio Vaticano, porque nem na substância, nem na forma, poderia corresponder à situação atual. E vemos também uma refutação da posição da Igreja sobre a ordem temporal ensinada por Pio IX. Agora, enfatiza a nota, a Igreja mostra que ela quer ser uma mãe e um professor. Esta revelação é uma confirmação extraordinária que João 23 não queria a continuidade com o anterior concílio ecumênico, convocada e liderada por Pio IX. Quando ele diz que o Vaticano II não deve seguir o Vaticano, é no seu conteúdo ou forma. Ele estava dizendo que ele deveria ser completamente diferente. Por isso não precisa ir muito longe para dizer que deveria ser ao contrário. De fato, dizendo que a substância deve ser meios diferentes, que defendiam a doutrina, e que deve ser diferente também, para dizer que a forma deve ser inovadora, deve ser evitada
a natureza militante dos documentos do Concílio Vaticano I. Aliás, a razão dada para explicar uma mudança na posição da Igreja em relação ao mundo, agora ela quer ser mãe e mestra, e confirmou que ele queria que o Vaticano, para ficar longe do espírito militante do Vaticano I, uma das políticas comuns da Santa Sé depois de 1975, quando uma forte reação contra o concílio tornou-se público, acelerado, tem sido para tentar vincular o Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II, a fim de dar legitimidade ao primeiro. Foi por essa razão que João Paulo II beatificou João XXIII junto com Pio IX. E também por isso que vemos que, por vezes, o Vaticano veio tomar medidas conservadoras. E é por esta razão que está agora insistindo na hermenêutica da continuidade. O objetivo de todas essas iniciativas é fingir que o concílio não era o que realmente era, uma revolução na Igreja Católica, planejado para não destruir e substituir por outro, completamente diferente, a Igreja. Devemos dar graças à Divina Providência para permitir que o artigo foi publicado no Observatório Romano, o que nos dá uma arma valiosa para rejeitar essa manobra insidiosa para salvar o concílio. Interpretando seus muitos erros como a doutrina anterior da Igreja, é possível interpretar a non serviam, quer dizer, não servireis. Satanás disse isso sob a luz. Quem como Deus, diz São Miguel. Bem, o silêncio deliberado sobre o comunismo oficialmente foi reconhecido. Um tempo atrás, em relatadas, com um funcionário do Vaticano, o cardeal Eugene Tisserand, encontrou com o russo cismático da metropolitana, o Nikodin, em agosto de 1962, na cidade francesa de Metz, para estabelecer uma aliança Igreja Nossa Russa Cismática, que processou João XXIII, que o concílio não condenou o comunismo. Somente sob esta condição os bispos cismáticos russos iriam participar da reunião. Como observadores do conciliar, o Papa Roncalli queria. Tisserand aceitou e, de fato, não fez qualquer julgamento. Mesmo depois de 213 padres do concílio pediu formalmente o concílio a fazê-lo. Agora outros documentos vieram à tona. Nesta exposição, podemos aí analisar que o rastreamento das negociações foi que em Bérgamo, em agosto, até a véspera do concílio, que foi inaugurado em 11 de outubro de 1962. O fato é que o Observatório Romano publicou este relatório de uma confirmação oficial das negociações semissecretas e não oficiais. Agora temos o chamado de Pacto de Metz. Marco Roncalli, o autor deste artigo e presidente da Fundação João XXIII, explica sobre esses documentos. Vários documentos reconstruindo o clima nas negociações do Vaticano com a União Soviética para permitir que os bispos católicos que participam do concílio, juntamente com o envio de observadores da Igreja Ortodoxa Russa,
veio na véspera do concílio, após a Moscou, a visita do bispo Johannes Hildebrandt. Representante do secretário, nesses documentos encontramos a confirmação de algumas das garantias exigidas. A garantia de que não haverá condenação do comunismo ou de referência para a União Soviética, o que teria implicado inevitáveis acusações políticas com eventos desagradáveis para a Igreja Russa. A mesma exigência foi feita para outras questões, como a paz, ao ateísmo. Em um anexo, uma carta ao cardeal B.A., em 8 de outubro de 1962, o secretário então de Estado, o cardeal Cicognani, que sucedeu Tardini, referente às informações obtidas durante a visita de Hildebrandt. O arcebispo Nicodem levantou a questão do ateísmo como o conselho. Ele disse o ateísmo, né, para evitar implicações políticas contra certas nações. Certamente você não deve pensar que nós, como bispos ortodoxos, ao defender o ateísmo, isso não é verdade. Mas pedimos que você entenda a nossa situação. Pode-se falar do ateísmo sem falar, ou se referindo a uma nação em particular. Caso contrário, você pode correr o risco de transformar um documento religioso em uma questão política. Mais uma vez, devemos aqui ressaltar a revelação desses documentos para a exibição de Bérgamo. Agora temos a certeza de que estava tudo sob orientação direta do B.A. e do secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Cicognani, ou seja, o mesmo João 23, e foi dada uma ordem para moderadores, condenação, concílio de Salom do comunismo. Quem poderia imaginar que quando a Nossa Senhora de Fátima profetizou que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, ela também estava incluindo o Vaticano e o do Papado entre os promotores de tais erros?